Prisão de eleitor fica restrita a partir de hoje e você vai ver também. A prévia da inflação ficou negativa em setembro pelo segundo mês seguido. Furacão Ian atinge Cuba a cerca de 200 km/h e segue agora para os Estados Unidos. Na primeira parcial do plebiscito, a Rússia diz que 90% dos moradores de áreas ocupadas da Ucrânia votaram pela anexação do país. Diamante rosa raro será leiloado em Genebra. A expectativa é arrecadar até 35 milhões de dólares. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A partir de agora, os eleitores não podem mais ser presos, segundo a Justiça Eleitoral. A regra vai ficar válida até 48 horas depois do dia da eleição. A votação vai acontecer no próximo domingo, dia 2 de outubro. A prisão só pode acontecer em caso de flagrante, delito onde se pega o eleitor no momento do crime, no caso de cumprimento de sentença judicial ou por desrespeitar o salvo-conduto em que só se pode circular por determinado local. O objetivo desta ação é para que todos os eleitores possam votar. Já para os candidatos, a medida é diferente. Eles não podem ser presos 15 dias antes das eleições. Mas a gente precisa entender que lá atrás, lá no contexto histórico de 1965, a gente estava em plena ditadura militar. Então, assim, a gente vivia um contexto onde as pessoas elas eram, de fato, impedidas, né, de votar. E o que aconteceu? Eles instituíram isso, por quê? Para uma garantia para que as pessoas elas conseguissem, de fato, exercer o poder de voto. O Tribunal Superior Eleitoral também determina que o eleitor deve entregar o seu celular para o mesário no momento da votação. Mesmo que o aparelho esteja desligado, no bolso ou em uma bolsa, o mesário deverá solicitar para o eleitor que deixe em cima de uma mesa destinada a isso. Nunca foi permitido entrar, né, com o celular, isso daí já era de conhecimento de todo mundo, mas sempre tinha aquele que entrava. Isso agora foi regulamentado justamente ainda para assegurar ainda mais o sigilo ao voto e as polêmicas, né, sobre as manipulações das urnas. Isso daí foi uma forma que o TSE ele fez para regulamentar isso. Então, a partir de agora, se entrar com o celular, mesmo que seja desligado, ele vai precisar, né, entrar naquele saquinho e ficar ali com o mesário, não pode mais se dirigir até a urna com o celular. Caso o eleitor desrespeite a solicitação, quem está trabalhando na sessão irá relatar o ocorrido em ata e aguardar o juiz eleitoral. Se a urna já tiver sido habilitada, um código deverá ser digitado, deixando a urna livre para as próximas pessoas. O desrespeito à regra é entendido como crime eleitoral e estará sujeito a penalidades. A decisão foi tomada para que o voto permaneça em sigilo, evitando que fotos e vídeos circulem nas redes sociais. Importante lembrar que aquela colinha o eleitor ainda pode fazer. Então você ainda pode levar o seu papelzinho, pode fazer a sua colinha ali na mão com o número do seu candidato, mas o celular não é mais permitido, agora é regulamentado mesmo. E 1.200.000 eleitores vão ter atendimento preferencial no dia da votação. Nestas eleições são esperados nas urnas mais de 1.270.000 eleitores com dificuldades. O número de pessoas que declararam ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida nas eleições aumentou 35% em comparação com o pleito de 2018. Para atender esses cidadãos, a Justiça Eleitoral estabeleceu mecanismos para garantir o acesso ao local de voto. Um deles é o atendimento prioritário. Além de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o atendimento prioritário vale para idosos, gestantes, lactantes e responsáveis com criança de colo. No momento da votação, se o eleitor não tiver requerido o atendimento prioritário no cartório eleitoral, ainda é possível informar ao mesário sobre as limitações e pedir providências. Também é possível contar com a ajuda de uma pessoa de confiança, se for autorizada pelo presidente da mesa receptora de votos. Todas as urnas eletrônicas são preparadas para atender pessoas com deficiência visual, com o teclado em braille e fones de ouvido nas sessões com acessibilidade, e onde houver solicitação específica
para o eleitor com deficiência visual. O número de pessoas com contas em atraso voltou a bater novo recorde no Brasil em agosto. Já são quase 68 milhões de inadimplentes, segundo o Serasa. Registrou a marca de 67 milhões e 900 mil brasileiros com dívidas, a maioria delas nas instituições financeiras e cartões de crédito. A alta representa 300 mil pessoas a mais em relação a julho. Apesar disso, o mês de agosto contou com mais devedores buscando renegociar os dividendos. Foram 22%. A taxa ficou atrás apenas da registrada em março. Depois do segmento de bancos e cartões, a inadimplência vem puxada pelas contas básicas como água, luz e gás. Na divisão por região, São Paulo ocupa o primeiro lugar do ranking com pessoas com contas em atraso. A prévia da inflação recuou pelo segundo mês seguido. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Segundo o IBGE, o IPCA 15 de setembro ficou negativo em 0,37%. Esta foi a segunda deflação consecutiva do IPCA 15. Em agosto, o índice ficou em menos 0,73%. A variação negativa do indicador foi puxada pela queda nos preços dos combustíveis, principalmente da gasolina. Apesar da deflação no índice geral, os preços de somente 3 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados recuaram em setembro. A maior influência veio dos transportes. Das 11 regiões no país pesquisadas, 9 registraram deflação em setembro. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar operou em queda nesta terça-feira após 2 dias de forte alta frente ao real. A moeda norte-americana recuou 0,09% e encerrou o dia cotada a R$ 5,376 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda hoje, diante do aperto monetário no exterior e das preocupações com a recessão. Foi o terceiro dia seguido de recuo. O índice caiu 0,68% a 108.376 pontos. E olha só, as vendas de títulos do Tesouro Direto superaram os resgates em 1 bilhão e 400 milhões de reais em agosto deste ano. Segundo dados divulgados hoje pelo Tesouro Nacional, as vendas do programa atingiram mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais no mês passado. Os resgates totalizaram 2 bilhões e 434 milhões de reais, sendo 2 bilhões e 245 milhões de reais relativos a recompras de títulos públicos e 189 milhões e 100 mil reais a vencimentos, quando o prazo do título acaba e o governo precisa reembolsar o investidor com juros. Os títulos mais procurados pelos investidores foram aqueles corrigidos pela taxa básica de juros, a Selic, que corresponderam a 63,2% do total. Os títulos vinculados à inflação tiveram participação de 24,2% nas vendas, enquanto os pré-fixados com juros definidos no momento da emissão de 12,7%. O estoque total do Tesouro Direto alcançou 98 bilhões e 230 milhões de reais no fim de agosto, com aumento de 1,8% em relação ao mês anterior, equivalente a 96 bilhões e 450 milhões de reais, e de 40,7% em relação a agosto do ano passado, o equivalente a 69 bilhões e 830 milhões de reais. O adolescente que matou uma colega cadeirante ao promover um ataque armado no Colégio Municipal Eurídice Santana, em Barreiras, no oeste da Bahia, usou o revólver do próprio pai, que é um policial militar aposentado. A arma estava guardada debaixo de um colchão na casa onde a família mora. O delegado Rivaldo Luz, que investiga o caso, informou que, segundo o depoimento do pai do adolescente, o atirador é introspectivo, calado, faltava muito às aulas, mas tirava boas notas e tinha dificuldade de fazer amizades. O pai do atirador relatou também que em casa o jovem tinha uma boa relação e cuidava de um tio que é cadeirante, assim como a vítima do ataque, Jeane Brito, de 19 anos, que foi morta com golpes de facão.
Ela foi sepultada hoje em Barreiras. As investigações da polícia apontam que Jeane não era o alvo do adolescente. Testemunhas afirmaram que o adolescente já entrou atirando e tentou acertar o maior número de pessoas possível. Como tinha pouca munição, apenas 6 balas, e a arma falhou, o jovem também utilizou um facão. O nome do autor do crime não foi divulgado por se tratar de um menor de idade. Ele está hospitalizado sob custódia após ter sido baleado 4 vezes. A pessoa que disparou contra o jovem ainda não foi identificada. O estado de saúde do adolescente é estável, apesar de grave. O pai do rapaz também poderá responder pelo caso, uma vez que a arma usada no ataque estava até então sob o cuidado dele. Por ser policial, ele tem autorização para portar arma, mas precisa seguir regras. O delegado detalhou ainda que a polícia apura publicações na internet feitas pelo atirador e informou que investiga a participação dele em outros ataques que teriam sido praticados em outros estados. O Superior Tribunal de Justiça negou hoje os recursos que pedem a revisão da soltura de Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel. O colegiado também negou o pedido de liberdade para o padrasto Jairinho. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio pediram a revisão da decisão ao ministro João Otávio de Noronha, que mandou soltar Monique no fim de agosto. A turma considerou que os requisitos para a manutenção da prisão preventiva de Monique Medeiros não estão mais presentes e, com isso, ela segue em liberdade desde o dia 29 de agosto, quando foi solta na zona oeste do Rio. Também nesta terça-feira, o colegiado entendeu que Jairinho, acusado de participação ativa no crime, deve permanecer preso por não estar na mesma situação processual de Monique. Ela e Jairinho são réus pela morte do filho dela, Henri Borel, em 2021, com sinais de violência. E você vai ver ainda nesta edição, furacão Ian atinge Cuba a cerca de 200 km por hora e segue agora para os Estados Unidos. E ainda, diamante rosa raro será leiloado em Genebra. A expectativa é arrecadar até 35 milhões de dólares. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Vamos para as informações do Rio de Janeiro. Ontem vimos a operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, mas a história não acabou. Veja essa matéria. Um grupo de traficantes do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, fez um morador de refém na tarde de ontem, dentro de uma casa na comunidade Baixa do Sapateiro. Os criminosos abriram uma live na internet para filmar a situação e negociar a rendição com policiais durante a operação na favela. Durante o confronto entre policiais e traficantes, pelo menos 5 pessoas morreram e 26 foram presas. José Henrique da Silva, o Zé Careca, de 53 anos, foi morto na operação conjunta do BOPE e do CORE, e os familiares dele afirmam que José era inocente e foi baleado enquanto trabalhava como barraqueiro. Ele foi atingido pelos tiros quando chegava de moto no local de uma festa que acontecia na comunidade. José faleceu antes mesmo de ser socorrido. Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que todas as circunstâncias das ações estão sendo apuradas pela Polícia Civil. As eleições estão chegando e já estão providenciando reforços na segurança do Rio. O secretário da CPM, Coronel Luiz Henrique Marinho Pires, reuniu-se com os comandantes das unidades operacionais e também os oficiais responsáveis pela área de planejamento para definir o modelo de policiamento no domingo, dia das eleições, em todo o estado. Ficou decidido que a corporação empregará cerca de 16 mil policiais militares para patrulhar vias públicas e locais de votação. A Polícia Militar também terá a missão de fazer a escolta e segurança das urnas eletrônicas. Tudo isso de comum acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio. E você sabe que dia hoje, dia 27 de setembro, é o Dia Mundial do Turismo. Por isso,
Olha a novidade no Rio. Até o dia 1º de outubro, cariocas e turistas terão descontos de até 30% nos principais atrativos do Rio, como o Parque Bondinho Pão de Açúcar, Aquarrio e a Roda Gigante, dentre outros. A iniciativa faz parte da Semana Carioca de Turismo, que busca ressaltar a importância econômica, social e cultural do setor. Bom, eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais informações do Rio. Muito obrigada, Anderson. E turismo tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, né? Obrigada pelas informações e até amanhã. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União um decreto que permite a prorrogação da validade de concursos públicos sem autorização do Ministério da Economia. A medida vale para órgãos da Administração Pública Federal direta, além de autarquias e fundações. Os concursos públicos têm validade máxima de 2 anos, contados da data da homologação, e podem ser prorrogados uma vez por igual período, de acordo com a previsão do edital. Também foi alterado o limite de candidatos aprovados em 2 etapas, como aqueles com curso de formação como parte integrante do processo. Em tempos de 5G, o domínio .br, que fica ao final de boa parte dos sites brasileiros, atingiu a marca de 5 milhões de registros, de acordo com o Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Com isso, a marca se firma na 5ª posição entre os códigos de país mais populares do mundo. A entidade sem fins lucrativos, que existe desde 1997, utiliza os recursos obtidos com o registro dos domínios .br para investir em pesquisas e na melhoria da infraestrutura da internet no país. Atualmente, o domínio .br pode ser associado a mais de 130 semânticas específicas para endereços na internet, atrelados a diferentes setores e atuações específicas. Há opções institucionais, como org.br e ong.br, por exemplo, e opções como med.br, adm.br e adv.br, ligados a categorias profissionais específicas, além da existência de outros domínios para pessoas jurídicas. E nos destaques internacionais, o furacão Ian chegou a Cuba hoje a uma velocidade de 205 km por hora. Agora o fenômeno segue para os Estados Unidos. Autoridades informaram que todos os circuitos do distrito de Pinar del Rio estão sem energia elétrica e quase 38 mil pessoas foram retiradas de casa. A tempestade registra ventos de 185 km por hora, com rajadas de até 200 km por hora. Na segunda-feira, a Defesa Civil declarou fase de alerta em Pinar del Rio, Artemisa e no município de Isla da Juventud, onde foram registradas inundações e ondas de 5 a 7 metros. Moradores da capital Havana formaram longas filas para conseguir alimentos. O estado da Flórida, nos Estados Unidos, também se prepara para a chegada de Ian. O governador Ron DeSantis declarou estado de emergência em 67 condados. Em cidades como Miami, Fort Lauderdale e Tampa, as autoridades começaram a distribuir sacos de areia entre os moradores para reforçar a proteção contra as inundações. A Rússia reiterou hoje a ameaça de utilizar armas nucleares no último dia dos referendos de anexação de 4 territórios sob controle total ou parcial na Ucrânia. Na primeira parcial do plebiscito, a Rússia diz que 90% dos moradores de áreas ocupadas da Ucrânia votaram pela anexação do país. O ex-presidente e atual número 2 do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou que Moscou vai defender os novos territórios que pretende incorporar depois das votações com o uso de todas as armas, entre elas as estratégicas. A ameaça preocupa o Ocidente e coincide com o último dia de votações nas regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, além de Kherson e Zaporizhia, que estão sob ocupação russa. As votações foram organizadas como resposta à contraofensiva de Kiev, que, com o apoio das armas fornecidas por potências ocidentais, recuperou milhares de quilômetros quadrados dos russos desde o início de setembro. As regiões que foram às urnas representam juntas pouco mais de 20% do território ucraniano. Os países do G7 prometeram não reconhecer os resultados e os Estados Unidos citaram uma resposta rápida e severa por meio de sanções econômicas adicionais. A China não criticou abertamente os referendos, mas pediu respeito à integridade territorial de todos os países.
Faltam 54 dias para a Copa do Mundo e hoje, no Boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix fala um pouco da história e política do país sede do Mundial. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje o papo é sobre a história e a política do Qatar. Você sabia que o país tem apenas 20 anos? Isso porque até 1971 o Qatar era uma colônia britânica. Após a independência, a família real Al Thani voltou ao poder e o processo de democratização começou em 1999. O Qatar convocou então eleições municipais e nelas as mulheres também passaram a ter direito ao voto. Em 2003, após a aprovação legal, o país tornou-se formalmente uma monarquia institucional que prevê as eleições diretas. Mas a democracia ainda precisa avançar no país. O poder oficialmente ainda está concentrado nas mãos do emir e os partidos políticos ainda não são permitidos. É isso aí, faltam 54 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E olha só, a Fortune Pink, uma pedra preciosa gigante, excepcionalmente rara, será leiloada em Genebra no dia 8 de novembro. A expectativa é arrecadar nada mais, nada menos que 35 milhões de dólares. De acordo com a Casa de Leilões, a joia de cores vivas é o maior diamante rosa cintilante em forma de lágrima, com mais de 18 quilates colocado à venda para leiloeiros. A pedra foi confeccionada em um anel ladeado por um grande diamante branco de cada lado e os organizadores esperam que a Fortune Pink, como foi batizada, recupere o interesse de colecionadores de todo o mundo. É uma pedra linda. A saturação de cor desta pedra é tão difícil de encontrar na natureza e quando você encontra um cristal com esse peso, com essa cor, é realmente uma raridade, explicou Angela Barden, especialista sênior em joalheria. Em 2018, a Casa de Leilões vendeu uma joia de 18,96 quilates por mais de 50 milhões de dólares, o maior preço por quilate já pago por uma pedra desse tipo. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.